O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Hallo, liebe fãs! Willkommen a mais um episódio do melhor podcast de futebol alemão deste Brasil varonil, o Chucrute FC. Chegamos à rodada 27. Rodada 27, meus amigos. Estamos a 7 rodadas do fim da Bundesliga. É isso mesmo, as coisas estão voando e estamos quase aí. Abril, maio, acaba os nossos campeonatos preferidos. E para nossa tristeza, esse ano a Copa do Mundo não é no meio do ano, então a gente vai ficar com um vazio aí de futebol. Mas a gente supera, né? Vamos falar dessa rodada, né? Foram 9 jogos, a gente pode dizer que foi 95% de jogos, né? A gente vai falar aí dos acontecimentos dessa rodada. Mas antes disso, né, vou chamar os meus companheiros aí de podcast hoje. Temos aí o nosso querido sofredor como eu de Borussia, mas do Gladbach, Ivan Gabriel. Fala, Ivan. Boa noite, Simone. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que estiver nos ouvindo nesse momento. Enfim, foi essa rodada desse final de semana foi mais sofrível para o torcedor do Dortmund, do Borussia Dortmund. Para o Gladbach já foi mais um alívio, enfim. Segunda vitória seguida, então estou feliz, enfim. Finalmente eu estou acompanhando a Bundesliga com mais felicidade no geral mesmo. É isso aí, realmente. Foi uma rodada melhor para o primo do lado do Dortmund. E agora chamar meu amigo que, aliás, eu não sei se Dimitri tem uma equipe nesta Bundesliga, veja bem, mas chamar o nosso companheiro aí, Dimitri, do Bundesliga Insider. E aí, Dimitri? Qual que é o seu time, Dimitri? Já começamos assim. Já começamos assim. O que eu posso dizer é, sim, tem uma equipe, existe uma equipe, não estou inventando para poder gerar engajamento, não. Tem uma equipe, realmente tem um clube que eu torço, o Ivan sabe. Tá, você diz no off depois, tá bom? Depois eu digo no off, isso eu garanto, a galera depois descobre. Mas feliz aqui estar mais um episódio de Chucrute com vocês, pra gente falar dessa rodada da Bundesliga, que confesso que deixou a desejar em alguns aspectos, esperava mais de alguns jogos. Teve até raridades, né, que foram aí jogos sem gols, 2-0 na rodada, mas estamos aí para falar novamente. Obviamente, o Chucrute está no ar sempre, quando tem rodadas incríveis e quando tem rodadas nem tão incríveis assim. É isso aí. A gente acompanha a Bundesliga nos melhores e nos seus piores dias, né? Realmente não foi uma rodada de encher os olhos e o nosso coraçãozinho de alegria, mas vamos aí falar dessa rodada. Mas antes, quero agradecer os nossos parceiros, Alemanha FC e Fußball BR, que estão sempre aí nos apoiando, e também os nossos queridos padrinhos, que são aí guerreiros acompanhando a gente nessa jornada aí já há um bom tempo. Mas vamos deixar de lenga-lenga e começar a falar da rodada 27 da Bundesliga. Bom, foram 9 jogos, foram 22 gols, foi uma média de 2,4 gols por jogo, mas aí a gente teve 2 0-0, então foi uma rodada um pouquinho abaixo do esperado, mas vamos falar agora, começar a falar dessa rodada, começar falando com Hertha Berlim e Hoffenheim. E, incrivelmente, vamos falar de uma vitória do time da capital da Alemanha. O Hertha Berlim, né, que teve a estreia do seu treinador, venceu por 3-0 o Hoffenheim.
o Hertha Berlim não vencia. Dos últimos 4 jogos, eram 4 derrotas. O Hertha Berlim, que está em 16º lugar e 26 pontos, conseguiu vencer o Hoffenheim, que vinha de 3 vitórias e 1 empate. O Hoffenheim que vem de uma boa temporada. Parece aí que o Hertha Berlim teve um suspiro nessa rodada aí e deu uma pequena esperança ao torcedor do time da capital, depois dessa série de derrotas terríveis. Dimitri, vou começar com você. O que você achou dessa vitória do Hertha? Já deu para ver um pouco, pelo menos, de um trabalho mais tático do novo treinador? Ou foi mais uma questão de motivação que levou essa vitória do Hertha? Então, é um confronto bem interessante, assim, porque a expectativa natural era que o Hoffenheim vencesse esse jogo, né? Porque o Hoffenheim faz uma boa Bundesliga, né? Assim, é engraçado porque o Hoffenheim é um time dos momentos, né? É incrível. Quando vence, emplaca aí umas 5, 6, 7 rodadas sem perder, como já aconteceu. E depois, quando perde, emplaca umas 3, 4, 5 rodadas sem vencer. Então já é aí o segundo jogo, né, do Hoffenheim sem vencer, né, empatou com o Bayern, que, bom, o resultado nunca vai ser ruim, vai se empatar com o Bayern. Mas agora perde muito feio, né, do Hoffenheim, eu digo que, do Hertha, perdão. E assim, perder de 3-0 já é ruim, obviamente, mas perder de 3-0 pro Hertha, o Hertha é um dos times que hoje, junto talvez com o Greuther Fürth, você não possa se dar o papel a vencer. Porque por mais que o Greuther Fürth tenha melhorado muito, e isso é importante a gente falar, né, é um time completamente diferente daquele time patético que iniciou a Bundesliga, que é o pior que eu já vi na história da Bundesliga, era aquele Greuther Fürth até o meio da temporada. Você não pode se dar o luxo de perder para esses times, porque esses times que se provaram fracos demais. E assim, o Hertha veio para esse jogo, né, com uma expectativa, uma esperança de algo diferente, né, o Felix Magath estreando aí na equipe, e surpreendeu, porque jogou muito melhor que o Hoffenheim. Acho que foi uma partida que, assim, teve sim o impacto do Felix Magath, assim, a gente não tem como falar assim, não, ele não teve impacto nenhum, taticamente falando. Não, existe o mérito sim do treinador de estar conseguindo colocar, né, suas ideias em campo. Por exemplo, uma ideia mesmo que ele colocou foi o do Niklas Stark, né, de volante, né, o Niklas Stark jogou aí como volante, ele já vinha jogando, né, como um terceiro zagueiro, né, nesse trio de zaga que o Hertha Berlim jogava, mas nesse jogo jogou como primeiro volante e rendeu muito bem, que fez um gol, né, então foi uma escolha interessante aí do Magath e assim, uma partida muito fraca do Hoffenheim. Então, assim, acho que entra uma questão tática, entra uma questão de motivação, né, um comandante novo e tudo mais. Mas o Hoffenheim jogou muito mal. O Hoffenheim pareceu não saber o que fazer com a bola, porque teve 70% de posse de bola, uma posse, assim, esmagadora, mas não soube o que fazer com ela, sabe? Não deu um chute a gol. Não deu um chute a gol. Entendeu? Então, assim, ainda conseguiu criar uma chance de gol, né? Ainda conseguiu criar uma chance de gol que perdeu. O Hoffenheim é uma equipe que perde muitas chances de gol. O David Raum cria muito pelo lado esquerdo, inclusive ele não teve culpa nenhuma da derrota, foi um dos melhores jogadores em campo, inclusive, foi o único ali que tentou alguma coisa, criou 4 chances de gol, entendeu? Então, assim, ele é um criador nato, um dos melhores jogadores da Bundesliga, o David Raum, não é absurdo falar isso, eu sempre estou destacando aqui o quão incrível é o campeonato dele, mas falta gente lá na frente, né? O Kramaric não faz uma grande Bundesliga, não vem desempenhando esse papel, e o Kramaric nunca foi esse goleador nato, ele é muito mais esse facilitador, até um assistente em vários momentos, né? Mas o Jorginho Rutter e o Bebu, né, vem brincando de perder gols nessa Bundesliga, principalmente o Bebu. Então, assim, o Hoffenheim desperdiçou a única chance que teve, claro, e não criou nada mais que isso, né? Nem a gol foi esse chute da chance clara. Então, no todo, foi realmente uma partida pífia do Hoffenheim, que o time se perdeu, entrou em campo totalmente anestesiado, e o Hertha não teve nada a ver com isso. Acho que o gol do Stark foi uma motivação grande, né? Demoraram muito a validar o gol, o VAR, um pique brasileirão, né?
E eu acho que quando validou, o estádio surtou, explodiu e deu uma motivação a mais para o time. Vamos ver como que o Hertha emplaca aí nessa sequência. Eu ainda, por mais que seja uma vitória contundente, de autoridade, 3-0, eu ainda tenho que ver muito mais esse Hertha para poder confiar. O Hertha é uma máquina de decepcionar a gente, né? Então, assim, eu tô com meus pés no chão sobre esse time, não vou ainda apostar numa reviravolta, muito menos por um jogo. Mas foi um jogo muito bom do Hertha, um jogo que há muito tempo a gente não viu, do time jogando melhor, entendeu? Sabendo o que fazer com a bola quando a tinha, por mais que tivesse muito menos. Uma aula aí para os brasileiros, né? Que muita gente ainda acredita que posse de bola ganha jogo, muita gente valoriza aqui. Se eu fosse treinador, eu adoraria que meu time mantesse a posse. Eu ia querer que meu time fosse dominante. Mas nunca que isso vai ganhar jogo. Não é o que ganha jogo, é o que você faz com ela que ganha. E o Hertha mostrou isso muito bem hoje. Ivan, e você, como que viu essa estreia, né, do novo treinador do Hertha e essa derrota do Hoffenheim, né? O Hoffenheim que vem de uma temporada muito boa. Como eu disse, os últimos 4 jogos foram 3 vitórias e um empate, e o Hertha vinha de 4 derrotas, né? Como que você viu esse jogo e o que você espera dos dois times nas próximas rodadas, né? Você acha que o Hertha dá para esperar um time que escapa do rebaixamento ou do playoff? Bom, Simone, eu acho que sobre a partida, eu acho que o time dimensionou bem aquilo que ia acontecer. Então, eu particularmente senti o Hertha totalmente diferente fisicamente e animicamente, porque o Hertha ele, na temporada passada, nas últimas temporadas, não só nessa, é um time muito apático em campo. É um time que, quando tomou um gol, pouco se fazia para tentar revidar, enfim, pouco se mostrava uma motivação para tentar empatar, enfim, até mesmo para lutar, seguir num bom ritmo, para, quem sabe, logo na sequência empatar, ou quem sabe virar o jogo. E essa partida foi extremamente oposto, enfim. É de se destacar como o Felix Magath conseguiu condicionar bem o time para essa partida, em termos de motivação mesmo, porque esse time precisava disso, porque dentre as equipes que estão lá embaixo, o time do Hertha Berlim também não é tão ruim assim. O time até, ok, tem boas peças, mas que obviamente poderiam, pelo dinheiro que já foi investido, a gente já até comentou isso aqui, poderia ter peças ainda melhores. Mas na partida foi um Hertha Berlim que foi superior ao Hoffenheim, se apresentou muito melhor fisicamente, dentro daquilo que pensava na partida, foi melhor. E em 3 bolas paradas conseguiu fazer o seu jogo e, obviamente, sair com a vitória. Foi um time muito certeiro, com muita precisão, e que, além das bolas paradas, saía bem em contra-ataque. O Marco Richter tinha uma saída em contra-ataque, enfim, recuperou bolas no primeiro tempo, principalmente. Então foi um Hertha Berlim que jogou bem, realmente, teve um bom desempenho naquilo que o time já propôs dentro da Bundesliga inteira. Talvez seja o jogo mais completo, porque durou mais de um tempo. A gente tinha visto uma boa atuação contra o Bochum, principalmente, mas não se sustentou no segundo tempo naquela ocasião. Nessa partida durou o segundo tempo inteiro. O Hoffenheim foi uma decepção totalmente, porque o time, naquilo que se projetava, não tomou as rédeas do jogo em termos de posse de bola, como o time destacou, mas foi um time muito pobre lá na frente, criou muito pouco. Teve uma chance ou outra com o Raul, justamente, um lance que ele cruzou, outro lance de uma falta que ele cobrou e foi muito perto do gol. Esse é um golaço, dos gols da temporada, certamente, mas que foi uma partida muito decepcionante do Hoffenheim. Mas na perspectiva dos dois times para o restante da Bundesliga, é aquilo. O Hertha Berlim precisa justamente se manter nessa motivação, porque aí nisso que o time tem que se apegar nesse momento. Porque a situação é muito ruim, é claro, é uma situação muito delicada. As chances de ir pelo menos para o playoff são razoavelmente altas. Então o time precisa se apegar, tentar mudar o ambiente, porque extra-campo, o time já
balança muito, porque hoje o principal investidor do Hertha Berlim acabou comentando na Bild TV, na Alemanha, que planeja meio que mudar o presidente do clube, porque se não mudar o presidente, o clube vai acabar não tendo mais investimentos dele. Então, ele está planejando fazer isso. O presidente atual já, obviamente, se manifesta totalmente ao contrário. Mas, enfim. E é uma situação muito complicada no extracampo do Hertha, porque vai ser uma situação muito, muito difícil, porque caso o time seja rebaixado, vai ser meio que sustentável o investimento, que não terá mais. Então, é uma situação muito delicada no extra-campo do Hertha. Dentro de campo, o time vai ter que, de alguma maneira, se blindar contra isso e tentar dar a volta nessa situação para, pelo menos, permanecer na Bundesliga. Já do lado do Hoffenheim, é uma sequência de Bundesliga que não deve mudar muito a projeção da equipe. O time ainda é uma das melhores equipes da Bundesliga no geral. Talvez seja um dos mais regulares, que sempre joga bem. E nessa última partida, faltou justamente isso. O time não jogou bem. Enfim, perdeu, mas perdeu não jogando bem, porque enquanto o Hoffenheim tropeçava, ainda ficava a sensação que o time estava jogando bem. Enfim, que o adversário foi melhor na partida. Mas hoje, nesse final de semana, foi totalmente ao contrário. O Hoffenheim foi superado pelo Hertha Berlim. Não apresentou um bom nível, mas não acho que seja uma partida em específico para transformar isso em algo maior. É importante não fazer tempestade de copo d'água, porque o time ainda está numa situação muito confortável por briga de Champions League e também uma situação muito confortável com a Europa League, que também tem se mostrado uma competição muito interessante para os clubes alemães nessa temporada e com certeza será para as próximas. É isso aí. Acho que o Hertha ainda tem um bom caminho, né? Foi um bom respiro, uma boa estreia aí do novo treinador, mas ainda tem uma estrada longa, no caso 7 jogos, para tentar escapar e mostrar pelo menos um bom futebol com uma certa dignidade. E o Hoffenheim, acho que é aquele tropeço de meio de caminho, né? É um time que está muito bem na temporada, então acho que foi mais uma má apresentação, a gente espera, né, que o time se mantenha aí, porque está sendo bem interessante ver esse Hoffenheim pela temporada. Vamos ao próximo jogo. Vamos ao jogo deles, né? O líder da temporada, depois de um empate na última rodada, que deu uma pequena sensação de uau, será que teremos uma competição nessa Bundesliga? Tudo voltou ao normal. O Bayern de Munique venceu o Union Berlin por 4-0, né? O Bayern de Munique aí conseguiu fazer um 4-0 bem, bem rápido, né? E se esperava que o Union fosse criar um pouco mais de resistência para esse Bayern de Munique, o que acabou não acontecendo. Isso porque o Bayern de Munique na Bundesliga vem jogando um pouco abaixo do que ele pode render, né? Mas ainda assim venceu, se mantém, claro, em primeiro lugar, não tinha nem como, né? 63 pontos lá em cima, 6 pontos à frente do Borussia Dortmund, e o Union Berlin está lá em nono lugar com 38 pontos, vai brigar por uma vaga entre Liga Europa e Conference League. Começar agora com você, Ivan. O que você achou dessa vitória do Bayern de Munique? Lewandowski voltou a marcar, né? Marcou 2 gols, aí vinha de uma série de jogos, marcou numa rodada, mas vinha de uma série de jogos um pouco abaixo do seu rendimento, né? E o Union Berlin, que no fim não criou tanta resistência para esse Bayern de Munique, né? Sem dúvida, Simone. Até o início de jogo, os primeiros 15 minutos antes de sair o gol do Coman, foi um jogo bastante parecido com aquilo que foi contra o Salzburg. Foi um jogo muito, muito franco, no sentido de que as duas equipes poderiam abrir o placar facilmente. O Union Berlin até saiu muito bem com o Yavoni, também com o Geraldo Becker, que tem sido uma das crescentes do time nessas últimas semanas, nessas últimas rodadas. E que o Bayern acabou por se ver à frente do placar numa individualidade do Coman, que fez um senhor gol muito bonito.
E depois o time foi se estabilizando e se impondo na partida como o Bayern de Munique geralmente faz na Bundesliga. Enfim, é um time. Eu acho que a gente não precisa falar muito do Bayern de Munique aqui, porque é um time que dispensa comentários. E se não foi um rolo compressor no sentido de volume de jogo, de pressionar o adversário toda hora, foi um rolo compressor no sentido de criar chances e também marcar. Então foi exatamente isso que foi o primeiro tempo. O Union Berlin até defendia bem sua área no começo do jogo, mas depois sentiu o primeiro gol porque se viu numa situação que criou algumas chances, mas não conseguiu convertê-las. Então, para você segurar depois é complicado, animicamente falando. E o Bayern de Munique conseguiu criar as oportunidades de se fazer. Então, isso destrói qualquer equipe que jogue contra o Bayern. E o Union Berlin foi a prova disso. No segundo tempo, o Bayern de Munique começou melhor o jogo, buscou o 3-0 até para ficar de uma maneira mais tranquila e conseguiu logo no começo com o Lewandowski. E depois foi o Bayern muito gerenciando a posse de bola, gerenciando o jogo de uma maneira geral, e o Union Berlin não tentando se desgastar muito durante a partida, durante a etapa final. Enfim, mas acho que o grande destaque dessa partida foi justamente que eu tinha comentado no Twitter. Eu acho que as voltas do Kimmich e do Neuer ditaram totalmente a partida, porque por mais que sejam dois jogadores que equilibram o Bayern em si como equipe, como time, também são jogadores que desequilibram uma partida. Porque o Neuer tinha acabado de impedir o Union Berlin de empatar a partida. Na partida de escanteio, o Kimmich cruzou de forma fantástica para o Nianzou fazer o 2-0, enfim, acabando completamente com as chances do Union Berlin de sonhar com um empate. Enfim, como dito anteriormente, animicamente é muito difícil de segurar essa sequência que é totalmente o revés contra o outro time da capital, enfim. Então foi uma partida muito boa para o Bayern se impor mesmo, marcou bem, ganhou sem sofrer gol, com uma atuação defensiva até boa. Então foi uma partida muito boa no sentido geral, e que ficou ainda melhor hoje, depois do tropeço do Borussia Dortmund. Isso aí, o Bayern de Munique consolidando possivelmente mais uma Bundesliga, né? Ainda que se tenha uma ilusão que talvez possa acontecer uma briga, mas o Borussia Dortmund mostra que não é mesmo? Mas aí, Dimitri, o que você achou desse jogo, principalmente do Union Berlin, né? O Bayern de Munique, eu acho que, ainda que ele esteja um pouco abaixo daquele rendimento que a gente está acostumado, né? Ele parece até ainda tá fazendo uma construção com o Nagelsmann, então é normal, é o primeiro ano. Mas a vitória do Bayern de Munique consolidando aí o caminho para essa 10ª Bundesliga. Não, sim, é uma vitória esperada do Bayern de Munique, né? Assim, acho que ninguém surpreendeu, talvez com a facilidade, com um placar amplo um pouco, mas o resultado era esperado. O Ivan falou muito bem sobre o jogo, assim, não tem muito o que acrescentar, o Bayern foi superior. O Union Berlin ainda conseguiu machucar o Bayern no contra-ataque, teve 3 chances claras que foram desperdiçadas, né? O time, assim, acho que até poderia ter marcado um gol, mas no todo foi bem inferior à partida. O Bayern se impôs, foi efetivo, conseguiu converter as chances que criou e mereceu ser a vitória e não teve dificuldades. Assim, como eu disse, o Ivan completou muito bem sobre o jogo, falou muito bem o que foi a tônica do jogo, né? Teve até gol do Nianzou, né? Que costuma ser bem criticado. E assim, essa vitória encaminha bastante o campeonato do Bayern. Assim, não acho que é a grande diferença foi essa partida em si. Mas, de fato, o Bayern de Munique vai se encaminhando para a 10ª Bundesliga. E eu acho engraçado, né? Porque a gente vai comentar sobre o Borussia Dortmund mais à frente, né? Daí eu posso complementar essa minha análise.
Mas muitas pessoas vão falar, mas sei lá o que, esse Bayern é tão fraco, é tão inconstante. Algumas pessoas gostam de falar isso, né? Justamente por essa fase que vive o Bayern, vinha se questionando muito sobre os próximos jogos, né? Se o Bayern poderia tropeçar, se o Bayern poderia perder força nessa briga pelo campeonato. E criticou-se muito o Nagelsmann. E eu quero falar aqui que, para mim, o Nagelsmann não é culpado sobre a fase do Bayern. Claro, existem erros, todo técnico comete erros e é natural que eles aconteçam. O Hansi Flick mesmo cometeu alguns erros, né, em pontos-chave da temporada, né, para mim no jogo contra o PSG mesmo, que o Bayern era eliminado, né, o Hansi Flick comete alguns erros, se expõe demais, né, é teimoso demais da forma de jogar, em linha alta, e sendo que claramente o PSG iria explorar aquilo com o Mbappé. Então, assim, pagou um preço alto. O Nagelsmann, para mim, a culpa dele se limita no momento em que ele não tem um elenco à disposição para manter o nível de jogo dele, a tática dele, sem peças essenciais. Desde o início da temporada, né, eu lembro muito bem que quando o Nagelsmann foi anunciado, o que eu mais estava animado para ver era como o Alphonso Davies iria render com ele. E a gente viu o Alphonso Davies que, para mim, era espetacular. Aliás, chegou um momento em que o Alphonso Davies que a gente viu do Nagelsmann era o melhor Alphonso Davies que eu já tinha visto no Bayern. E alguns podem pensar, mas e no Super Agosto, né, lá da Champions e tudo mais? Sim, claro, aquele momento era mágico, mas o Alphonso Davies, ele não era tão importante como ele estava sendo para o Bayern. Eu até fiz um post lá atrás, né, comparando as estatísticas do Davies, e as estatísticas dele nessa temporada estavam muito superiores à temporada do Super Agosto, que explodiu ele para o mundo. Então, porque o Nagelsmann gosta muito de usar esse lado esquerdo, gosta muito de usar a subida do Davies. O Davies como ala esquerda, você pode colocar ele como o melhor do mundo nessa posição, com certeza, porque ele tem velocidade, porque ele tem arranque, porque ele tem drible, ele tem cruzamento, ele é muito completo. Muito completo. E não tem ninguém que faça essa posição sem ser ele. E aí o Nagelsmann tentou improvisar o Coman, improvisou o Gnabry, improvisou o Sané, tentou usar o Sabitzer por ali, jogou com o linha de 4, mas o Nagelsmann gosta mesmo de usar 3 zagueiros. E já deixou isso muito claro que é a tática que ele gosta de usar. E no momento em que você não tem um reserva pro Davies, e o Omar Richards provou claramente que o Nagelsmann não tem confiança alguma nele, né? Deve até sair do Bayern agora, você perde uma peça fundamental do esquema. Você perde um cara que vinha sendo o jogador com mais toques na bola no Bayern depois do Kimmich, que era o Davies por média. Então, assim, isso desmontou o time do Bayern muito fortemente. Daí você perdeu o Kimmich, né, por um momento chave ali, naquela questão da vacina e tudo mais. Você perdeu o Davies, né, por toda a questão. Ele teve uma lesão, mas nada demais. Depois veio, infelizmente, a miocardite, que graças a Deus ele está se recuperando. Você perde o Goretzka, que é esse cara que é fundamental para o time do Bayern e muitas vezes é subestimado a sua importância, né? Porque ele é o box-to-box ali que vai fazer, que vai combater, que vai pressionar, é incansável o Goretzka, e ninguém conseguiu cobrir da mesma maneira aquela saída. Você tem o Sabitzer que não entregou, você tem o Tolisso que tá machucado o tempo inteiro. Então, assim, você perde 3 pontos-chave do Bayern ao longo da temporada, que são o Kimmich. O Kimmich já voltou, mas Goretzka e Davies que estão fora até agora, né? Vão voltar agora para as quartas de final da Champions. Então, no todo, o Nagelsmann, eu não acho que ele seja culpado por essa inconsistência do Bayern. A gente viu um Bayern no segundo turno muito inferior ao do primeiro turno, que foi um Bayern muito bom, justamente porque no primeiro turno tinha os 3. Você teve o Goretzka por muito tempo no time, você teve o Davies e você teve o Kimmich. Quando o time começou a ter essa onda de lesões, de jogadores suspensos, né, fora do time, a gente viu como que o time decaiu. E daí que está o ponto, daí que está a profundidade de elenco. Agora o Bayern está negociando com o Gravenberch, é o favorito a trazer o Gravenberch. Eu acho uma contratação excelente, porque ele é uma opção de elenco fantástica, um dos jogadores mais promissores para o futuro, e é um jogador que com certeza vai dar uma profundidade de elenco para o time do Bayern, entendeu? Mas também tem que pensar no ala esquerda, porque não se pode... O Davies já se machucou algumas vezes, e eu vejo nesse time do Nagelsmann que sem o Davies o time desmonta, porque não tem ninguém que vai fazer como ele faz esse lado esquerdo. E ele não confia no Omar Richards. Então, você acha que essa é a tônica. É muito importante delimitar isso, como eu disse, nem foquei tanto no jogo do Nyon contra o Nyon, porque esse jogo o Ivan falou tudo, basicamente, mas eu acho que é importante delimitar
que para mim o Nagelsmann ele não tem tanta culpa, porque o elenco do Bayern não dificultou muito que ele mantesse os planos dele. Existe uma diferença muito grande justamente nas pontas que se machucaram. Em primeiro volante não tem ninguém para substituir o Kimmich, ninguém. Poderia ter o Sabitzer, mas ele não jogou nada. Segundo volante também não tem, porque como eu disse, Sabitzer jogou nada, o Tolisso se machucou muitas vezes. Na ala esquerda principalmente que não tem mesmo. Com esses três, a gente viu o que o Bayern é capaz. Exato, eu acho que não é culpa do Nagelsmann, eu acho que também é uma questão de tempo de trabalho, que é normal. E essas questões de vários, né? Teve vários problemas de lesões, de problemas pós-Covid, né? E o Goretzka, que acabou ficando muito tempo fora, teve a questão do Kimmich, agora a do Davis também. Então é uma série de problemas e são jogadores peça-chave, né? Então acho que é uma questão normal e por sorte, esses jogadores devem retornar para as quartas de final da Champions League, que sim ou não podemos dizer que o Bayern deu um pouco de sorte, mas no futebol tudo pode acontecer. Mas é isso, Bayern de Munique caminhando bem para o seu 10º título. Se eu não estou, é o 10º, né, gente? Pelo amor de Deus, estou enganada. É tanto título que eu até me esqueço. E a União Berlim, que ainda, apesar da derrota, deve ficar aí na briga das últimas vagas para as ligas europeias. Mas vamos agora para outro jogo. O jogo de hoje, tivemos Wolfsburg e Leverkusen. O Leverkusen que vinha de uma série de derrotas aí, né? Vinha de uma fase ruim. O Leverkusen que teve as últimas semanas foram bem complicadas, com várias perdas de jogadores, né? Teve a lesão grave do Wirtz, teve mais outros jogadores lesionados. Então, assim, o time perdeu alguns jogadores importantes da sua estrutura, mas foi a Wolfsburg, conseguiu vencer por 2-0, né? Os Lobos que vem aí começou a Bundesliga parecendo que ia até manter equilibrado, mas vem de uma fase bem complicada. As últimas 4 rodadas foram 2 derrotas, uma vitória e um empate. E com isso o Leverkusen se sustenta na 3ª posição com 48 pontos e o Wolfsburg está lá em 12º com 31 pontos. Vamos lá, Dimitri, começar com você. Viu esse jogo? Como que você viu essa recuperação do Leverkusen, né? Que vinha de derrotas e também dessas perdas bem importantes para o time, né? E esse Wolfsburg aí que deve fazer uma temporada de meio de tabela. O que eu posso falar a zica tá solta no Leverkusen. Não tem muito o que dizer, porque o time, putz, cara, que azar, né, pro Seoane, que agora tá tendo que lidar com tantas lesões, cara, e lesões de jogadores fundamentais, porque se fosse lesão de alguns jogadores substituíveis, vamos pensar assim, do Bakker, se fosse lesão, por exemplo, do Paulinho, que costuma se lesionar bastante, né, ok, mas foi a lesão do Wirtz, principalmente do Wirtz, que vinha sendo um dos melhores jogadores da temporada, vinha sendo aí, provavelmente o melhor jogador jovem da Europa na temporada, né? E se lesionou, tá fora da temporada. Espero muito que o Wirtz volte aí, né, a tempo. Existe muita gente falando aí, vai ficar de fora da Copa, não vai. Cara, de fora da Copa pela lesão, com certeza não. De fora da Copa por desempenho, voltando da lesão, aí a gente pode pensar, a gente pode hipotetizar aí, mas eu acho muito difícil que fique, porque o Hansi Flick, ele é gado do Wirtz, falando assim. O Hansi Flick gosta demais do Wirtz, elogiou muito o Wirtz, ele é amigo da família do Wirtz, inclusive, tentou levar o Wirtz pro Bayern. Então, assim, eu acho muito difícil que o Hansi Flick não chame o Wirtz, até porque, sejamos sinceros, mesmo que o Wirtz não seja no mesmo nível, não volte no mesmo nível que estava desempenhando na temporada, eu não vejo por que não chamar ele para simplesmente ser banco, completar elenco, quem sabe. Mas enfim, perdeu o Frimpong também, né? Frimpong se machucou, que vinha jogando demais, e perdeu agora o Fosu Mensah, que é o reserva direto do Frimpong. Os dois também fora da temporada. O Patrick Schick ainda não voltou de lesão também. Então, assim, situação muito complicada no Leverkusen, que agora, descambou a perder jogadores por lesão.
Foi para esse jogo muito desfalcado contra o Wolfsburg fora de casa. Foi um jogo muito equilibrado. Assim, a tônica do jogo todo foi um jogo competitivo, um jogo que acho que até o placar engana, porque o Wolfsburg criou muitas chances. Né? Esse 0x0 é muito enganoso, porque era um jogo facilmente para 2x1, para 3x2, e eu acho que o Wolfsburg merecia ter ganho, cara. Eu acho que o Wolfsburg jogou um futebol bom, foi competitivo nessa partida, criou chances claras de gol, entendeu? Então, assim, foi um time competitivo nesse jogo, finalizou bastante. Assim, o Bayern Leverkusen até chegou mais que o Wolfsburg, mas o Wolfsburg jogou com mais qualidade. Para mim, esse foi o ponto-chave. O Radek fez ótimas intervenções. Então, assim, no todo, o Wolfsburg merecia ter ganho esse jogo. Então, assim, o 0x0 já estava sendo enganoso, mas no final do jogo, o Paulinho aparece, surge ali, né, vindo do banco e faz mágica. É muito bom, né, ver o Paulinho brilhando, porque por mais que eu não acredite que o Paulinho seja, nossa, uma grande estrela para o futuro, não acho que ele tá nem de perto no mesmo patamar do Wirtz ou do próprio Diaby, mas ele tem sim potencial, e é um potencial que foi muito travado pelas lesões que ele teve, infelizmente, lesões graves, sérias, que deixaram ele de muito tempo fora do Leverkusen. Mas é muito bom ver que ele está se recuperando agora, né? Tá voltando tempo, e é o momento certo para ele, né? Porque sem o Wirtz, né? Sem o Schick, talvez seja a hora do Paulinho se erguer, né? Recuperar esse espaço que ele perdeu na equipe. E ele faz aí 2 gols salvadores, né? Um gol já serviria para decretar a vitória, mas ele ainda vai lá e marca o segundo, saindo do banco. Então, é especial a partida do Paulinho, muito, muito legal ver ele brilhando, porque ele é um garoto muito humilde, muito gente boa, é realmente muito especial isso. E destacar aqui também a partida do Demirbay, que foi incrível. O Demirbay jogou muita bola, muita bola, muita bola. Junto do Paulo, assim, Paulinho entrou no final do jogo, ele realmente fez gols salvadores, mas assim, atuações no jogo como um todo, o Demirbay foi o grande destaque para mim, né? Jogo realmente impressionante, e tá merecendo vaga na seleção alemã já há algum tempo, porque ele é um jogador muito bom nesse meio de campo do Bayer Leverkusen. E também o Lacroix, que eu quero falar também, porque o Lacroix continua tendo boas atuações há muito tempo, né, que vem tendo boas atuações, é um dos melhores zagueiros dessa Bundesliga. Né? E o único defeito do Lacroix realmente a cabeça dele, porque perde o temperamento muito difícil no meio do jogo. O Lacroix, ele sente muito o jogo, sempre no final do jogo ele vai levar algum cartão bobo por reclamação, por alguma falta mais forte, inclusive, recorde de expulsão nessa temporada com 3 vermelhos justamente por causa disso. Leva cartão muito bobo, Lacroix. Acho que ainda 21 anos, é muito jovem. Mas é muito juvenil. Mais juvenil do que deveria, inclusive, ser. É algo que precisa ser muito trabalhado nele, porque o garoto tem um futebol absurdo, é rápido demais, mas esse temperamento dele pode prejudicar ele demais em jogos-chave do Wolfsburg, como já fez essa temporada. Ivan, o primeiro tempo desse jogo foi até equilibrado, né? Os dois times estavam com defesas bem abertas. A melhor chance até do Wolfsburg foi com uma batida maestral do Arnold, que exigiu do Radek uma defesa sensacional. Mas o que você acha que acontece com esse Wolfsburg que não se encontra nessa temporada? E é um time que vem nas últimas temporadas decepcionando bastante, né? O Wolfsburg, que antes brigava por vagas europeias lá, já vem nas últimas temporadas brigando realmente com o pessoal da parte de baixo. O que esperar desse Wolfsburg para esse fim de temporada? Bom, Simone, o Wolfsburg, o último Wolfsburg realmente bem, brigando por, tendo esse gosto de brigar por Champions, Europa League, competição europeia. Foi da temporada passada com o Oliver Glasner, foi um dos times mais consistentes do campeonato naquela ocasião. Enfim, era um time legal de se assistir, apesar de ser um estilo mais pragmático, enfim, dependendo muito do Weghorst. Mas agora voltando para esse jogo, para essa temporada, o Wolfsburg, eu acho que o time, naquilo que comentou sobre a partida, comentou muito bem. Enfim, até citou o Lacroix, que se envolveu em confusão no segundo tempo, não poderia deixar, né? Se o Lacroix não se meter em confusão pelo menos uma vez na partida, já pode anular o jogo, enfim, fazer de novo, porque não dá. Mas o primeiro tempo foi um jogo muito aberto, muito franco.
O Wolfsburg criou bastante chances, foi bem até no primeiro tempo. Teve esse lance do Arnold, que eu simplesmente não acreditei que a bola não tinha entrado, porque foi uma cobrança muito linda. O Leverkusen até saiu muito bem, achou espaços na defesa do Wolfsburg, mas também não conseguiu criar. O Diaby, naturalmente, é um jogador que se complementa muito bem com o Wirtz, com o Schick, mas sem a ausência desses dois, ele ser o protagonista é meio difícil para ele. Então, às vezes a gente via ele errando alguns lances de dar o passe e finalizar. Enfim, a gente viu muitas decisões erradas por parte dele. O Asmun também ainda está tentando se encaixar nessa equipe, não só pela falta dele de lesão, mas também por se encaixar realmente na equipe, porque ele chegou na janela de janeiro, no finalzinho, tá um pouco mais de um mês na equipe, então é muito difícil para ele ainda se adaptar ao time, ainda mais num momento de muita necessidade. E no segundo tempo, o Wolfsburg acabou por criar muito mais, enfim, merecia ter saído com a vitória, ao meu ver. Teve lances de infelicidade onde simplesmente a bola não entrou, ou o jogador falhou na conclusão, que foi o caso daquele lance do Limerra, que tá faltando de lesão também, mas que acabou escorregando na hora de finalizar, era uma chance muito clara. Então acabou perdendo aquele lance. Tivemos outros lances também com o Arnold, com o Schlager, enfim, com o Max Cruz. Então foi o Wolfsburg que não aproveitou muita chance. E também, como se lançou muito ao ataque, deixou o espaço lá atrás. E em transição, o Simeone acabou por colocar o Paulinho, que no apagar das luzes fez o 2-0. É muito bom ver o Paulinho brilhando, porque é um jogador promissor. Já teve uma projeção bem maior de carreira do que tem agora, mas sem dúvida é muito bom ver ele brilhando na Bundesliga, porque, enfim, é brasileiro. E é sempre bom ver ganhando mais destaque. E se continuar nessa crescente, é um alívio para o Simeone, porque vai ter essa opção de lado, porque o Ladli já não está tendo uma boa fase há algum tempo, enfim, também está com muito problema de se adaptar ao futebol alemão, então, que também é natural para ele. Mas o Leverkusen precisa realmente de alguém para dividir o protagonismo. E o Paulinho fez isso quando esteve em campo hoje. Então, eu acho que é uma vitória muito, muito, muito boa para o Leverkusen, porque a projeção dessa partida era de empate, pelo menos. Enfim, só de não sair com a derrota já era um bom resultado. Mas com a vitória, o time agora volta ao terceiro lugar da Bundesliga e agora pode tentar se reanimar, porque, enfim, as últimas semanas não foram fáceis para o time do Gerardo Simeone. É importante que foi um bom jogo do Paulinho, né? O Paulinho que vem sofrendo todo um processo no Leverkusen, né? O início dele foi muito difícil, falta de confiança dos treinadores, série de lesões, e agora com essas lesões no Leverkusen, ele tem uma chance realmente de tentar se impor e mostrar o talento dele, que a gente sabe que ele tem, né? Então é um bom espaço. Mas é isso aí. O Wolfsburg deve ficar aí no meio da tabela, né? E o Leverkusen, apesar dessas perdas significativas, né? É um tapa na cara do treinador mesmo isso, mas deve aí ser um dos times que vai para a Champions League. Agora vamos falar de um time que deve ir para a Champions League, mas que jogou mais um balde de água fria na sua torcida, e eu me coloco nessa, né? Com a vitória no meio de semana do jogo adiado contra o Mais, o Borussia Dortmund conseguiu diminuir os pontos contra o Bayern de Munique. E o jogo com o Colônia era muito importante para se manter uma certa briga pelo título da Bundesliga. Mas o Colônia é uma pedra no sapato do Borussia Dortmund. E, como sempre, foi um empate na casa dos bodes. O Colônia do Borussia Dortmund foi 1-1. O Borussia Dortmund ainda conseguiu sair na frente, abrindo o placar com Marius Wolf. Podemos dizer que é o clone mal feito do Haaland, né? Porque até o aplicativo de futebol que eu sigo falou que era gol do Haaland por causa do cabelo, mas, né? Aí é só o cabelo mesmo. Mas Marius Wolf, que vem aí fazendo gols, conseguiu abrir o placar aos 6 minutos, mas aos 36 o Colônia
fez o empate e o segundo tempo foi um jogo de sono, né? Mais um jogo bem abaixo do esperado do Borussia Dortmund. E a gente viu um Erling Haaland abaixo das expectativas e também bem puto ao final do jogo. Vou começar com o Ivan. Ivan, como que você viu esse jogo? Né, o Colônia, que está aí a 4 pontos do sexto colocado, deve brigar aí por uma vaga de Conference League, né? Nos últimos 2 jogos foram 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. E esse Borussia Dortmund, que está em segundo lugar, deve se manter aí, né, nos próximos jogos, a não ser que aconteça coisas bem tenebrosas, mas é o time aí que tem sido uma decepção nesse campeonato, né? Como que você viu esse empate entre os vizinhos Dortmund e Colônia? Bom, Simone, para o torcedor do Dortmund, essa partida não foi nada boa em termos de resultado, desempenho muito menos. O contexto da equipe no campeonato é confortável do ponto de vista de Champions League. É um time que está 7 pontos à frente do terceiro colocado, está na segunda colocação ainda com alguma esperança de alcançar o Bayern, que vai ser muito difícil de acontecer, mas que está numa situação confortável na Champions League. Hoje o time acabou por desperdiçar a chance de continuar na briga, por mais que o Bayern tenha ganhado. Essa partida era muito importante, porque é para manter uma boa sequência. Enfim, o time até na partida não tomou muitos gols, não tomou um gol somente, então confirma a boa defesa que tem melhorado nas últimas partidas, mas no geral foi um desempenho no primeiro tempo nada agradável. Teve aquele lance do Bellingham lançando o Marius Wolff, que finalizou como fosse o Haaland. Então, eu acho que a surpresa maior foi essa, que depois do gol a gente não viu que foi o Haaland que fez aquela finalização que resultou no gol. Mas no segundo tempo foi um jogo muito sonolento. O Colônia esteve mais ativo na partida, poderia facilmente ter ganhado. Então ficou um sentimento amargo para os torcedores dos Bodes e também um sentimento também muito amargo para o torcedor do Dortmund em relação à briga pelo título. Foi uma ilusão passageira, né, de uma possível briga por essa... Ainda que tenhamos à frente Bayern de Munique e Borussia Dortmund, a gente ainda tem esse jogo, né? Depois da parada da FIFA aí, a gente vai ter... Sim, gente, temos data FIFA vindo aí, né? Mas vai ser uma data FIFA interessante, porque a gente tem a repescagem das vagas europeias, então vamos ver um pouquinho de sangue rolando, é interessante. Mas falando de Bundesliga, é um balde de água fria essa temporada do Borussia Dortmund, que apesar de estar no segundo lugar, né, vem mostrando um futebol bem abaixo, jogadores bem abaixo, né? E o Colônia vem fazendo uma temporada até que regular, né? Vindo da temporada passada, começou brigando pelo rebaixamento, conseguiu se recuperar, mas essa temporada conseguiu se manter lá em cima. Jimmy, como você viu esse jogo aí, esse Colônia que vem regular durante a temporada, né? Deve se manter aí, no máximo ir para uma Conference League. E esse Borussia Dortmund que a gente já vem há vários episódios batendo no futebol do time do Marco Rose. Então, assim, a situação do Borussia Dortmund, cara, eu tava falando antes, né, que justamente sobre isso, porque na minha análise, né, sobre o Bayern, falando que eu ia chegar no Borussia Dortmund para poder complementar, eu tava falando justamente sobre a situação do Marco Rose. Por quê? Eu tava querendo falar sobre isso, né? Cara, eu cheguei a twittar na minha página nos últimos dias que se o Borussia Dortmund ganhasse essa Bundesliga, seria bom pro campeonato, porque ia se falar muito, todo mundo ia falar pela Bundesliga. A Bundesliga ninguém fala, né? Acho engraçado, né? Porque algumas páginas grandes postam prints, né, da tabela dos campeonatos. Isso há alguns dias, claro, né? Falando aí, por exemplo, como tá boa a Série A, como tá boa a Premier League. Sendo que a Bundesliga estava ali na mesma média de diferença de pontos, né? Então, assim, mas ninguém fala da Bundesliga justamente pela expectativa de um Bayern campeão, como sempre, deve ser novamente,
né? Mas eu falei justamente da questão de se o Borussia Dortmund ganhasse essa Bundesliga, todo mundo ia falar que era a melhor Bundesliga dos últimos anos, sendo que não é. Iam falar que é o melhor Borussia Dortmund dos últimos anos, que com certeza não é. Pelo contrário, é o pior Borussia Dortmund dos últimos anos. Esse Borussia Dortmund ele é muito fraco, muito fraco. Ele é frágil em todos os quesitos de jogo. Ele não tem um ataque brilhante, ele tem um ataque que claramente você vê que ele não tem nada de diferente. É um ataque que vive de momentos específicos de brilhantismo de Marco Reus e de um Erling Haaland em boa fase. É difícil você cobrar a boa fase do Haaland quando ele nem estava jogando. Ele voltou a jogar agora e realmente voltou. Acho que naturalmente você volta depois de uma lesão longa caminhando, né, antes de correr. Então, assim, ainda mais para alguém como o Haaland, que depende da velocidade, da explosão física para poder fazer o seu jogo, porque o jogo do Haaland é totalmente em cima disso, voltar de uma lesão é um pouco mais sofrido. E eu compreendo isso. Mas é isso. O ataque do Borussia Dortmund depende do Marco Reus brilhando, fazendo um momento específico. O Marco Reus faz uma Bundesliga muito boa. Né, um dos melhores jogadores dessa Bundesliga, justamente porque se não fosse, o Borussia estava lá embaixo. O Erling Haaland, quando estava jogando, também brilhou muito. E defensivamente eu não vou falar nada, é só o Kobel que se salva nessa defesa do Borussia Dortmund. E é isso, é um time que você não consegue sentir constância porque não tem, você não consegue sentir calma porque não tem, né? O time parece afobado, o time parece desconcentrado, desconexo entre si. E é um pior Borussia Dortmund que eu já vi em alguns anos, entendeu? É um time que realmente só está na tabela onde está por causa de brilhantismo de jogadores específicos, jogadores-chave. Seja o Marco Reus, seja o Haaland, seja o Kobel. E porque de resto, foi sim um time muito machucado pelas lesões, foi sim um time muito prejudicado pela ausência de jogadores, mas não muda o fato de que sim, o trabalho do Marcos é muito ruim até aqui. E eu falo, significa que o Marcos tem que ser demitido? Não. Significa que o Marcos ele é todo culpado? Com certeza não. Existe o DM do Borussia Dortmund é muito ruim, porque já se provou, não é coincidência que tantos jogadores se lesionem assim. Tanto é que agora querem trocar, né? A nova diretoria está focando em trocar a equipe do departamento médico e tudo mais, né? Então, assim, ele tem que ter um elenco mais completo à sua disposição, é óbvio. Mas até agora a gente não conseguiu ver identidade nenhuma nesse Borussia Dortmund. Isso é preocupante. Então, assim, é engraçado como que esses analistas de tabela, pessoas que não acompanham a Bundesliga, vão criar narrativas para o campeonato. Vão falar que o campeonato não foi disputado, vão falar que o Bayern voou lá na frente, vão falar que, nossa, olha que campeonato sem graça. Sendo que em muitos momentos tivemos a sensação de que, caraca, o Bayern pode não ser campeão. Né, porque o Leverkusen deu essa sensação em algum momento no início do campeonato, foi o Wolfsburg, né, agora o Borussia Dortmund emplacou isso nas últimas 2 rodadas, entendeu? Então tem sim esse medo, mas os analistas de tabela vão olhar e falar isso, entendeu? Mas é engraçado, né, porque essa partida comprovou isso, é um Borussia Dortmund que depende do gol do Marius Wolf, que é um jogador extremamente mediano, no máximo mediano o Marius Wolf, e você depender desse jogador para fazer um gol contra o Cologne. Um gol que pode colocar o seu time numa posição muito forte pelo título, entendeu? Porque era essa situação do Borussia Dortmund, que o Borussia Dortmund, se ganhasse esse jogo, mantinha uma diferença de 4 pontos, se ganhasse o Der Klassiker, que já seria uma missão dificílima, ia para 1 ponto. Qualquer tropeço do Bayern, e vem sendo tropeços constantes, colocava o Borussia Dortmund numa posição muito favorável para ser campeão. Então, assim, mas o time não consegue, porque não consegue ser constante, mesmo em jogos bobos contra um Colônia que vem fazendo um ótimo campeonato, um campeonato surpreendente demais de um Colônia que não é falado o suficiente pelo que merece ser falado, mas era um jogo que o Borussia Dortmund precisava ter ganho. Então, assim, é muito, acho que, emblemático você, em uma rodada, ganhar com gol no final do jogo do Axel Witsel, que é um dos piores jogadores do Borussia Dortmund na temporada, um dos maiores decepções da temporada da Bundesliga, porque tá jogando mal demais. E agora você tem que fazer um gol que impede a derrota, que é do Marius Wolf. Eu acho que é muito simbólico você ter 2 jogadores que estão jogando em um nível tão baixo nesse Borussia Dortmund. Então, assim, como eu digo, foi uma partida que o Borussia não senti que merecia vencer, assim, merecia, não.
Porque a gente raramente sente que o Borussia merece algum resultado, né? Que não seja a derrota ou o empate. Não me convence, o trabalho do Marcos até agora não me convence, e esse time nunca me convenceu. O Borussia Dortmund me parece muito longe de ser um time, aliás. Me parece muito mais uma promessa do que pode ser, como suas próprias promessas, né? Um time feito de promessas é muito mais uma promessa do que uma realidade. É isso, acho que no fim da temporada a gente vai fazer um bom resumo dessa Bundesliga, né? Acho que ainda não merece os comentários que recebe, né? De que não é disputado, mas a gente tem que falar que foi um Bundesliga um pouco abaixo e o Borussia Dortmund é um desses times, tá aí onde tá, como o Dimitri muito bem disse, por lampejos individuais. Então é bem decepcionante aí essa temporada do Borussia Dortmund. Já os bodes aí conseguem um respiro, volta a ter uma temporada um pouco mais equilibrada e é um time sempre interessante da gente ter na Bundesliga. Agora vamos falar dos outros jogos. Vamos lá, a gente teve começando, eu vou deixar ver se vocês querem comentar alguma coisa sobre esse jogo. Na sexta-feira a gente teve Bochum e Borussia Mönchengladbach. O Borussia Mönchengladbach, até o momento, venceu o Bochum por 2-0, gol do Alexander Plea e do Embolo. O Borussia Mönchengladbach está em 13º lugar, com 30 pontos. E o Bochum está em 11º com 32. Então era um jogo aí de embate direto, de meio de tabela. Mas esse jogo ele não acabou, ele parou, ele foi abandonado, na verdade, aos 70 minutos, né, de jogo, após um torcedor do Bochum arremessar um copo de cerveja na cabeça do Bandeirinha. Após o episódio, os jogadores do Mönchengladbach se retiraram e logo depois do Bochum. E foi decidido abandonar esse jogo. A gente ainda não tem uma posição se esse jogo vai se dar por terminado ou se teremos aí mais 20 minutos, o que seria fazer os jogadores para jogar 20 minutos, é uma extrema sacanagem. E a gente tem, já que a torcida do Bochum não tem sido muito legal aí nos últimos jogos, né? Alguém quer comentar esse episódio aí ou alguma coisa desse jogo? Bom, eu já não tenho muitos momentos aqui nesse podcast, nessa Bundesliga, para comentar algo positivo sobre o Gladbach, que dirá uma vitória. Então, eu fico nesse sofrimento, mas falando nesse jogo, teve esse episódio muito triste do Bandeirinha, enfim. Foi um lance muito isolado da partida, no momento que a bola nem estava por ali, estava com some a bola, enfim. Então foi um lance de repente, 70 minutos de partida. Eu acho que o lance muito simbólico dessa rodada, também desse jogo, desse episódio, foi o Manuel Riemann, o goleiro e um dos líderes desse Bochum, que foi lá até onde foi o incidente, até o setor da arquibancada onde foi o incidente, e simplesmente destrinchou um monte de reclamação. Não faço ideia do que ele falou para os torcedores ali, mas ele ficou muito, muito bravo com a situação e está mais que certo, enfim. E agora, falando da partida, foi o primeiro tempo muito sonolento, estava muito mais pro Bochum do que pro Gladbach. Até se o Gladbach tomasse um gol, até não seria injusto. O segundo tempo foi o Gladbach que poucas vezes a gente viu na temporada. É um Gladbach que foi muito preciso, foi muito incisivo nas transições e aproveitando as chances que criou logo de cara. Não precisou ficar sofrendo, para depois fazer o gol. Então foi um Gladbach muito bem nesse sentido e ainda vai, imagino, que deva ser computada os 3 pontos. Então o Gladbach subiria para o 11º lugar, ultrapassaria o próprio Bochum e estaria numa situação muito mais confortável da tabela, obviamente, visando a briga contra o rebaixamento. É isso aí, vamos ver durante a semana o que vai ser decidido desse jogo, mas seria uma vitória importante para o Borussia Mönchengladbach, né? Falando de um outro jogo, o jogo que teve mais gols nessa rodada, né? A gente teve Stuttgart e Augsburg. O Stuttgart venceu por 3-2 o Augsburg, né? Foi uma vitória importante para o Stuttgart, que está em 14º lugar com 26 pontos, está aí na briga contra o rebaixamento.
E o Augsburg, que também tá nessa e acabou perdendo, apesar de ter saído na frente aos 6 minutos com o Hahn, com André Hahn. Meu alemão é ótimo, gente. Mas o Stuttgart conseguiu vencer com um gol aos 85 do Thiago Thomas. Então aí o jogo da briga contra o rebaixamento, o Stuttgart conseguiu um pequeno respiro. Um outro jogo da rodada, a gente teve o jogo dos pênaltis, meus amigos. O Mainz venceu o Arminia Bielefeld por 4-0 com incríveis 3 gols de pênaltis. Não foi um, não foi dois, foram 3 gols de pênaltis. O Mainz saiu na frente ao 1 minuto de jogo com o Burkhardt. E depois começou essa sequência, aos 65 lá no segundo tempo, a sequência de 3 pênaltis. E cada um foi marcado por um jogador. Primeiro por Niakate, o segundo por Burkhardt e o terceiro, vamos ver se eu consigo ler, o Ingvartsen. Então o Mainz venceu aí, se recuperou da derrota contra o Borussia Dortmund. E o Mainz está em 10º lugar com 37 pontos. Ali naquele time que vou ficar no meio, eu vou tentar brigar por uma vaguinha a única vaguinha, né, de Conference League. E a Arminia que está em 17º lugar com apenas 25 pontos. Vamos lá, o próximo jogo da rodada. Tivemos esse jogo que podemos dizer que foi a decepção da rodada, esse jogo. Tivemos RB Leipzig e Frankfurt 0-0. O Leipzig teve a chance de abrir a vantagem em vários momentos. Foi um time bem incisivo, mas não conseguiu sair do zero contra o Frankfurt. Frankfurt, que no meio de semana avançou na Liga Europa e vai jogar com nada mais, nada menos que o FC Barcelona na próxima fase, meus amigos. É isso aí. Com esse empate, né, vamos lá, o Leipzig se mantém em 4º lugar com 45 pontos e o Frankfurt em 8º com 35. Então, seguimos o nosso podcast. Vamos falar agora da Bundesliga 2 com nosso amigo Thiago. Fala aí, Thiago. Olá, pessoal do Chucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 27ª rodada da Zweite Liga, com os jogos acontecendo neste final de semana, com as vitórias do São Paulo, Schalke 04 e Werder Bremen nesta rodada, os empates de Hamburgo e Nuremberg também nesta rodada. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 27 da Zweite Liga. Nos jogos de sexta-feira, o Argus Big Aue recebeu o Karlsruhe e os azuis venceram por 3-0. O São Paulo recebeu o Heidenheim e os Piratas venceram pelo placar de 1-0. Nas partidas do sábado, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Hamburgo e ficou no empate em 1-1. O Sandhausen recebeu o Hansa Rostock e a equipe da ex-Alemanha Oriental venceu pelo placar de 1-0. O Schalke 04 recebeu o Hannover 96 e venceu pelo placar de 2-1. O Werder Bremen recebeu o Darmstadt em confronto direto pelo acesso e os veteranos venceram pelo placar de 1-0. Nas partidas de domingo, o Rosenkiel recebeu o Lanterna Ingolstadt e venceu pelo placar de 1-0. O Jan Regensburg recebeu o Paderborn e a equipe da Baviera venceu pelo placar de 1-0. E o Nuremberg recebeu o Dinamo Dresden e ficou no empate no 1-1. A classificação atual está assim: o São Paulo na liderança com 51 pontos, junto com o Werder Bremen também com 51 pontos, e o terceiro colocado, o Darmstadt, com 48 pontos. Na zona de rebaixamento, o Dinamo Dresden é o 16º com 28 pontos, seguido do 17º Egers Big Aue com 19 pontos, e o último colocado, Lanterna Ingolstadt, com 15 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 27ª rodada da Zweite Liga. E lembrando que no próximo final de semana não haverá rodada por conta da realização da data FIFA. Um grande abraço a todos e até a próxima. Isso aí, a Bundesliga 2 que tem o nosso querido São Paulo em primeiro lugar e o Werder Bremen, meus amigos. Olha, tá bacana. Eu só espero que o Schalke continue aí em 4º lugar. Perdão, torcedores do Schalke, foi mal. Mas aí vamos, antes de falar os melhores da rodada e o gol da rodada, vamos falar da Frauen-Bundesliga, que teve rodada nesse fim de semana. E temos aí a briga, como sempre, né? Temos a briga entre o Wolfsburg e o Bayern de Munique, né? O Wolfsburg é o atual líder da Frauen-Bundesliga com 44 pontos,
seguidos do Bayern de Munique com 43 e o terceiro colocado é o Potsdam com 36. A briga do título deve ficar entre os dois. E na rodada, o Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 4-2. O Hoffenheim venceu. Opa, que eu rodei aqui. O Wolfsburg por 3. O Wolfsburg vence. Perdão, deixa eu cortar. Peraí, deixa eu voltar. Um minuto. Já o Wolfsburg venceu o Hoffenheim por 3-0. Nos outros jogos, tivemos a vitória do Potsdam por 2-0 no Sand e o Leverkusen perdeu para o Freiburg. Ainda tivemos o Carl Zeiss Jena. Meu alemão é ótimo, gente. Perdeu para o Colônia em casa por 3-1 e o Essen ficou no 0-0 com o Werder Bremen. É isso aí. Vamos agora ao resumo dos melhores jogadores e o gol da rodada. Eu vou começar com o Dimitri. Dimitri, qual foi os seus 3 jogadores da rodada e o seu gol? Então vamos lá. Meu gol da rodada, olha, nem foi uma rodada foi um pouco pobrezinha. Foi pobrezinha assim, de gol. Olha, eu vou falar meu gol da rodada assim, mas eu vou separar. O gol mais bonito da rodada pra mim, assim, pelo menos os que eu vi, me lembra assim de cabeça, foi do Plea contra o Bochum. Pra mim foi uma batida muito bonita do Plea, assim, de primeira no escanteio, a bola vem por cima e ele bate primeiro e a bola sai rasteirinha no canto. Ele troca completamente a batida. Uma batida de uma bola do alto que vira uma batida rasteira de voleio. Muito bonita a batida. Eu acho que foi o gol mais bonito que eu me lembro assim de cabeça. Mas eu acho que o gol da rodada mesmo foi o do Paulinho, cara, o primeiro dele. Porque por ser um jogador que luta aí contra as lesões, a gente falou aí, ele merece muito esse momento. Foi um gol decisivo de um Leverkusen que, pelos tropeços recentes aí, né, tem a vaga na Champions, por mais que esteja encaminhada, ainda está ameaçada, né? Pode acabar ficando de fora se bobear, né? E nessa reta final, sem jogadores chave, sem ser os melhores jogadores, né? Só tá faltando perder o Diaby para poder completar a desgraça, mas vai ser complicado, entendeu? Então, assim, vão ser jogos preocupantes, então foi um gol muito importante, e tanto pro Paulinho quanto pro Leverkusen. Então, vou dar o gol da rodada, apesar de não ter sido mais bonito, com certeza. Os destaques da rodada para mim, o Paulinho, né, o próprio Paulinho, como já disse, né, para ele aí. Eu vou colocar também o Kevin Trapp, do Frankfurt, que fez uma partida fantástica aí contra o Leipzig. O Leipzig merecia ter ganho esse jogo aí, né? Um jogo que o Leipzig jogou melhor que o Frankfurt. Por mais que tenha sido um jogo disputado, o Leipzig foi bem superior que o Frankfurt. Mas o Kevin Trapp fechou o gol. E que Bundesliga que vem fazendo o Kevin Trapp. É impressionante a Bundesliga que o Kevin Trapp vem fazendo. O meu terceiro jogador, olha, eu confesso que eu fiquei bem em dúvida, mas eu escolhi não colocar um jogador. Não sei nem se pode, mas eu vou colocar, e vocês vão entender. Eu vou colocar um técnico aqui. Eu não sei nem se já fizeram isso aqui no Chucrute. Eu até tenho que ver depois a constituição do Chucrute para ver se pode. Vou ter que analisar a nossa constituição, porque eu acho que isso nunca aconteceu. Veja bem. Mas eu acho que merece. Eu vou colocar o Félix Magath, porque esse time do Hertha vinha numa fase tão tenebrosa, e assim, é importante destacar que eram 5 derrotas seguidas, sim, 5 derrotas seguidas, né, e 10 jogos sem vencer seguidos, 10 jogos sem vencer. Então, na estreia dele, ele ganhar de 3-0 do Hoffenheim, que é uma ótima equipe, é absurdo. Então, assim, eu vou colocar ele aqui. Eu acho que nessa rodada mais fraca, ele foi um destaque tão grande que tem que ser posto, mesmo que não seja jogador. Tô quebrando aí as regras pela primeira vez. Muito bem, tivemos as regras quebradas hoje. Não sei se teremos punição, avisamos no próximo podcast. Mas aí, vai lá, Ivan, manda os seus 3 jogadores e seu gol da rodada. Só comentando sobre a escolha do Jimmy colocar o Magath. E é mais do que justo, né? Porque não teve um terceiro destaque tão grande assim. Também o Magath tem história na Bundesliga, então é muito válido colocar ele ali. Mas enfim, comentando o gol da rodada, eu curiosamente
o Oderê escolheu um quase gol, que foi justamente aquilo que a gente comentou essa semana, que foi a partida de falta do Maximilian Arnold, que quase foi gol, né? O Arradez que fez uma defesaça. Mas enfim, eu, infelizmente não posso colocar esse quase gol. Então eu vou ficar com um gol de falta que aconteceu, que foi do Marmouche, que fez o 2-2 pro Stuttgart e, obviamente, já pro final do jogo, o Thiago Tomás acabou por fazer a virada do Stuttgart, então foi um começo de remontada para os Sálvios, que vem ganhando uma força nessas últimas partidas. E os craques da rodada, os destaques, eu vou ficar com o Paulinho em primeiro, porque enfim, a gente já falou do contexto que ultrapassou na trajetória da Bundesliga no Leverkusen, e também pela partida que fez, foi brilhante, fez uma partida muito boa. Enfim, o segundo, vou colocar o Lewandowski, que foi decisivo para o Bayern de Munique. Não teve uma atuação a nível Lewandowski como a gente se viu acostumado nessa temporada e também nas últimas, mas foi um jogador muito decisivo, muito incisivo. Quando tinha que estar lá, esteve e marcou os dois gols muito importantes para o Bayern de Munique. E terceiro, vou ficar com o Trapp. Eu vou usar e colocar um técnico, mas eu vou ficar com o Trapp porque fez uma atuação muito boa contra o Frankfurt. Enfim, evitou o Frankfurt sair justamente com a derrota, porque foi um amasso do Leipzig. E o Leipzig também fez uma forcinha para não ganhar essa partida, porque desperdiçou uma chance que nem o Trapp conseguiria salvar. Mas quando teve alguma chance mais clara assim que foi no gol, o Trapp se deu o trabalho, foi lá e defendeu, não tem nenhum problema. Muito bem. Eu escolhi o primeiro gol do André Hahn do Augsburg contra o Stuttgart. Eu gostei muito ele pegou assim de chapa na bola, vindo de trás. E deixo a minha menção honrosa ao gol do Coman, que chutou e botou na caixa, né, no primeiro gol do Bayern de Munique. De jogadores, vou ficar também com o Paulinho do Leverkusen, com o Kevin Trapp do Frankfurt e vou ficar com mais um goleiro. Eu vou ficar com o Sommer, do Borussia Mönchengladbach. Acho que o Sommer é um jogador que às vezes ele joga pra caramba e às vezes ele dá uma pequena falhada. Mas ele foi muito bem nesse último jogo. E como foi um jogo bem... uma rodada bem abaixo, vou dar aí uns cards para os nossos goleiros aí, que sempre são esquecidos. Mas é isso, meus amigos. Mais uma rodada de Bundesliga, 27ª rodada. Estamos a 7 rodadas do final. E agora temos uma pequena pausa para a data FIFA. Possivelmente voltamos aí para um podcast para falar dos amistosos da seleção alemã, que vai jogar contra Israel e Holanda. Né? Então, essa preparação da seleção alemã, e essa semana tivemos a convocação do Hans Flick, com algumas coisas questionáveis, mas falaremos isso durante a semana no podcast sobre a seleção alemã. Sigam a gente nas redes sociais, Chucrute FC, sigam os nossos parceiros Fußball BR, Alemanha FC, e os nossos comentaristas, Ivan Gabriel, Dimitri com o Bundesliga Insider, o Victor Lederman, o Guilherme Monteiro, o Guilherme Ferreira, e eu sigam se quiser, mas eu falo de um monte de coisa além de futebol. Esperamos vocês no próximo podcast e tchau!